Boa tarde, senhoras e senhores, meninos e meninas, homens e mulheres, vovôs e vovós, titios e titias, primos e primas. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, nosso português em 10 minutos, né? Vamos estar dando continuidade no estudo das classes das palavras. Nós já estudamos o substantivo, estudamos o artigo, o adjetivo, o verbo, né? Falamos sobre as vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva. Falta falar algumas coisas sobre o verbo ainda. Nós precisamos falar sobre as formas nominais também, que é o particípio, o verbo no infinitivo e o gerúndio. O que são formas nominais? Só dando uma beliscada para vocês sentirem vontade de estudar depois. O que são vozes, o que são formas nominais do verbo? São as formas em que o verbo assume a função de substantivo. Por exemplo, o falar demonstra inteligência. Esse falar não é um verbo, é um substantivo, né? E por aí vai. E nós hoje vamos estar dando continuidade ao estudo das 10 classes gramaticais. Já estudamos, como já disse, substantivo, o adjetivo, o artigo e o verbo. Ou seja, 4 já foram. Hoje nós vamos tentar estudar mais 2 para tentarmos fechar essas classes de palavras, beleza? Porque nós queremos entrar em outros assuntos. Queremos falar sobre análise sintática, queremos falar sobre regência verbal, regência nominal. Então, para esses conhecimentos, para que nós possamos desenvolver esse conhecimento, precisamos desde do início, das coisas mais básicas, das coisas mais elementares da língua portuguesa, para a gente se aprofundar ainda mais, beleza? Muito provavelmente nós vamos estar falando sobre crase nos próximos vídeos, e para isso também nós precisamos de alguns conhecimentos básicos, elementares da língua portuguesa, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o pronome e, se o tempo nos permitir, falar também sobre as preposições. Joia? Move on, follow me, let's start. Olha só, pronome é o termo que substitui ou acompanha o nome. Pronome é o termo que substitui ou acompanha o nome, que geralmente o nome é substantivo, né? Dando a este ou dando-lhe significado, dando a este, olha aqui o pronome este aqui, até marquei para vocês verem como a gente utiliza muito esses pronomes. Dando a este ou dando-lhe também pronome, significado. Então vamos lá. Então pronome é aquele termo que acompanha ou modifica o substantivo, dando a ele um significado, dando a ele um sentido, né? Uma semântica, uma palavra muito usada pelos linguistas na gramática. Então qual seria a classificação desses pronomes? Nós temos aqui a classificação dos pronomes, ó, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pessoais, possessivos, demonstrativos indefinidos, interrogativos, relativos e reflexivos. Vamos lá de novo. Pessoais, possessivos, demonstrativos indefinidos, interrogativos, relativos e reflexivos. Quais seriam os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais é o eu, o tu, o você, eles, o se, te, ti. Nós vamos definir bem esses pronomes possessivos aqui nessa mesma aula. Pronomes possessivos: meu, minha, seu, sua, aquilo que dá um sentido de posse. Teu, tua, aquilo que dá sentido de posse é um pronome possessivo, né? Demonstrativo é aquilo que está demonstrando este, aquilo, aquele, aquela. Os indefinidos são aqueles que você não consegue precisar. Alguns, alguém, uns, um. Esses são os pronomes indefinidos. Os interrogativos: quem, qual, como. E relativo ao pronome que e o qual. A qual, o que. E o reflexivo: si mesmo.
si mesmo. Ou seja, esses são essa é a classificação dos pronomes, beleza? Vamos lá. Olha só, meus queridos. Os pronomes, os pessoais nos pronomes, eles têm uma importância mais acentuada, porque nós temos os pronomes pessoais do caso reto e temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Por que falar sobre esses pronomes em separado? Porque os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem função de sujeito. Eles exercem função de sujeito. E os pronomes oblíquos exercem função de objeto. Isso numa análise sintática, né? Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o você. Eu, tu, eles, nós, vós, eles e o você. E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Me, ti, si, mim, comigo, contigo, consigo. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Por que é importante a gente estudar eles? E olha só, que nas classificações dos pronomes, nós temos as subclassificações, que essa aqui é uma subclassificação. Pronomes pessoais, dentro da classificação dos pronomes, é uma subclassificação. Pronomes pessoais, os pronomes pessoais caso reto, caso oblíquo. E os do caso oblíquo tem uma outra subclassificação. Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Caramba, mas é muita coisa para decorar, não. Pronomes pessoais, caso reto, caso oblíquo. Caso oblíquo átono, caso oblíquo tônico. Oblíquo tônico. Átono é aquele que não tem força. E tônico é aquele que é a sílaba tônica, aquela sílaba forte. Então, olha só, os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. O me, te, se, me, te, nos, vos, o, a, lhe, os, as, lhes. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Os tônicos são fortes, aqueles fortes, marcantes. O mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, convosco e conosco. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tônicos, os átonos é o me, te, se, nos, vos, os, as, lhes, lhas. Lhes, desculpa. Por que é importante a gente estudar isso? Você vai entender que, olha só, na observação importante, eu peguei o livro para... O que eu coloco aqui? É para eu ou para mim ler? Muita gente fala para mim. Só que se você entender, como a gente já falou, que o pronome pessoal, ele funciona, ele exerce a função de sujeito, se você pergunta por verbo, você não vai falar o mim. Você quer ver? Ó? Eu peguei o livro para... Quem é que vai ler? Aí você vai falar eu. Quem é que vai ler? Eu. Então o eu, que é o pronome pessoal do caso reto, ele exerce a função de sujeito. O eu vai ser o sujeito do verbo ler. Quem é que vai ler? Eu. Então, aqui no caso, você, pela gramática normativa, prescritiva, você tem que escrever eu, né? Então, ficaria assim a frase. Eu peguei o livro para eu ler. Certo? Então, o eu, pronome pessoal do caso reto, exerce a função do sujeito. Vamos lá, no de baixo. O livro foi... Ih, rapaz, esqueci. Dado. O livro foi dado para... O livro foi dado para... O livro foi dado para eu ou para mim? Vamos lá. Quem é que foi dado? O livro. Então, o livro é o sujeito, certo? Se o livro é o sujeito... o eu não poderia, em tese, integrar essa frase aqui. Por quê? Porque o eu é o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso reto exerce a função de sujeito. Então só pode ser o mim. Por quê? O que foi dado para mim? O que foi dado? O livro. Para quem? Para mim. Então esse para quem é o objeto, né? É o objeto da ação de ser dado o livro. Então, para mim, pronome pessoal oblíquo tônico. Beleza, galera. Então, infelizmente não vai dar pra gente falar sobre as preposições neste vídeo. Vamos falar no próximo vídeo. Mas fica aí o recado. Pronome pessoal e pronome oblíquo. Beleza? Pra gente avançar na matéria. Fui. Grande abraço.